Então vamos abordar alguns gráficos como Bitcoin, Ethereum, dólar, né, SP500 e depois a gente vai pegar e falar um pouco mais sobre o restante. Contexto de notícias, né, mercado de alto risco hoje, então o S&P 500, pessoal, ele vem perdendo a mínima dos dias anteriores, né? Isso aqui para mim é um topo mais baixo do que o topo anterior, que é mais baixo do que esse topo aqui. Não conseguiu fazer a reversão, não conseguiu efetivar essa reversão e sustentar essa reversão. Então eu acredito que nós temos continuidade de baixa, tá? E eu acredito que nós vamos abrir uma nova pernada de baixa, pelo menos até o fundo anterior, ou no curto prazo, pelo menos até esta mínima, até os 3.650 pontos, né? Eu estou bastante motivado a acreditar em continuação de baixa, continuação de queda, por conta justamente de que tem um delay, existe um delay para que o apertamento quantitativo ele consiga influenciar diretamente na produção das coisas, né? Então a produção nas fábricas dos Estados Unidos caiu pela primeira vez desde junho, caiu forte, e essa queda ela impulsiona e desmotiva muitos investidores, como num país como os Estados Unidos, que tem mais de 50% da sua população como população investidora, né, que compra ações, compra empresas, investem no seu próprio mercado, mas que com o cenário atual, né, com a dificuldade de acesso ao crédito, por conta da elevação da taxa de juros, um juros muito caro futuro para ser pago, né? Eu acredito que agora muitos americanos serão demitidos, a gente vai ver um enxugamento real do dinheiro na economia americana, e eu acho que isso vai impactar diretamente a não, vamos dizer assim, consolidação ou empurrar o reinvestimento de diversas ações e distribuição de dividendos. Então, eu acho que as empresas elas vão reduzir a distribuição de dividendos ou zerar, provavelmente não vão ter muitos reinvestimentos. Muitas empresas com menos produção e menos consumo, elas vão fazer um aumento nas demissões, e isso vai fazer um efeito cascata de queda, né? O famoso efeito recessivo, que eu acredito que nós vamos ainda presenciar em 2023. Então 2023 segue sendo um ano com foco em construção de foco no trabalho, especializações, melhorar a educação, né? Basicamente fazer investimentos de longo prazo, que é começar a comprar aos poucos, né? Uma vez por semana, uma vez por mês, ativos que estão desvalorizados, mas que a gente sabe que são valiosos e que dentro de um contexto normal o mercado sobe bastante. Então eu acho que a gente vai entrar dentro de um ano que vai representar o ciclo real de oportunidade, né, de comprar barato. Muita gente fala já de oportunidade desde o início do ano, eu falei sobre oportunidades desde o início do ano, porque eu acredito muito que o Bitcoin vai não só sobreviver, mas sair cada vez mais forte dessas situações, mas a gente ainda vai passar pelo efeito de recessão, tá? Então, agora a gente também, na minha opinião, em 2023 nós vamos entrar numa fase de tentativa dos mercados, dos governos, de alguma forma tentarem regular os mercados de criptomoedas, aprovando leis sobre lavagem de dinheiro criptográficos, né? Que na verdade, na minha opinião, isso não existe. Todo mundo deveria ter o direito de utilizar o seu dinheiro ao seu bel prazer, e todo o imposto que vir, qualquer forma de você ser obrigado a pagar, mesmo contra a sua vontade, na minha opinião, é considerado roubo, tá? Então, na minha opinião, o imposto sim é roubo. Entendo que essa é uma tentativa, mais uma tentativa que vai ser frustrada em relação a controlar o dinheiro das pessoas. Acho que o Bitcoin ele funciona de uma forma bastante descentralizada de verdade, e eu acredito que os governos vão tentar de tudo aí controlar esse mercado que, na minha opinião, vai se expandir violentamente, principalmente após a gente passar esse último ano de 2023 como um ano um pouco mais complexo financeiramente falando, como investidor, né, como os especuladores. Enfim, então eu estou bastante otimista em relação ao nosso futuro. Acredito que no curto prazo a gente vai ver os mercados sangrar um pouquinho mais, mas depois, com o tempo, as coisas tendem a voltar à normalidade, principalmente depois que a inflação ficar abaixo do nível da taxa de juros, tá? Então vamos lá, nós temos aqui o seguinte, a gente viu que o Wall Street hoje abriu com uma queda acentuada,
de muitos investidores angustiados, né, com uma fala mais hawkish, uma fala mais contracionista do presidente. Se vocês prestarem atenção, o presidente do Fed, ele sempre fala a mesma coisa. E as pessoas interpretam cada reunião de uma forma diferente. Às vezes eles acham que o cara está sendo mais leviano depois e falando mais próximo de um possível reversão, pivô do Fed e tudo mais. E agora a gente já vê uma fala mais dura de novo, e aí todo mundo acha que ele está falando mais agressivo, mas na verdade eu tô vendo, né, as falas dele, para mim continuam tudo a mesma merda, tá, pessoal? A grande verdade é que eles vão continuar levando a taxa de juros de uma forma desacelerada, mas continua sendo uma elevação da taxa de juros. O estímulo ao desemprego vai continuar, a falta de dinheiro e escassez de dólares no mercado vai aumentar com o tempo. Então, a gente tem a mesma coisa, mesmo blá 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 de sempre. Então, cara, para mim é quase certeza que o primeiro semestre de 2023 a gente vai ter o mesmo mecanismo, né? O mercado um pouco mais lento, em queda, com períodos e semanas, até, às vezes até umas 4 semanas de correção de alta para o preço continuar caindo. Vai ser aquela coisa, aquela verdadeira água de salsicha, né? Onde nós vamos ter altas e baixas normais, como aconteceu agora, e em alguns momentos mais agressivas as quedas, tá? Mas eu não vejo nada de novo, nada do fora do esperado. O mercado basicamente o mercado tradicional já fez o respiro, né? Completou e concluiu o respiro. A tendência é de continuação e manutenção da tendência de baixa, então nada mudou, na minha opinião, não teve nenhum tipo de reversão, absolutamente nada. Seguimos dentro desse canal de baixa, tá? Enfraquecido, né? Ele é um canal de baixa enfraquecido, ou seja, a primeira queda foi mais forte, a segunda queda já abriu para um canal mais amplo, né? Então a primeira queda a gente teve um canal mais estreito e agora a gente teve um canal um pouco mais amplo. E dentro desse canal eu acredito que nós vamos cair novamente, retestar os 3.500 no mínimo. E o meu alvo é 3.200 aí para o alvo desse fundo aqui que vai chegar aos 3.200, que é o reteste dessa região. Então eu não vejo nada mudar, não vejo nada de diferente acontecendo, tá? Bitcoin eu acho que vai voltar a cair, o Ethereum também acredito que vai voltar a cair. Não vejo nada de diferente, nada de alterado. O que mudaria, a minha opinião, seria ele bater nessa região aqui, não chegar e não continuar caindo mais muito do que já está caindo, e voltar a subir aí, beleza, né? Uma reversão fora desse canal seria uma reversão majoritária de tendência, o que não acredito que vai acontecer enquanto a gente tiver apertamento quantitativo. Sinceramente, enquanto a gente tiver apertamento quantitativo, eu acredito em um contexto mais baixista, e eu acredito que ele vai respeitar o canal de baixa ainda, tá? Então, estou fora aí de Ethereum, estou fora aí de altcoins no geral, acho que elas vão derreter legal ainda. O Ethereum, na minha opinião, ele vai vir retestar o fundo aqui finalmente, tá? Então vai ser agora o início da pernada. Eu comentei com o pessoal na live estratégica, né, que dá para operar uma barra de sinal contra ou a favor dela. Então, como a gente teve os 2 dias que se atualizaram, que eu comentei com o pessoal, ó, espera atualizar os próximos 2 dias. Aqui tinha dado uma barra de sinal, né? Na barra de sinal eu tinha falado, ó, espera atualizar, se ele der continuação, você entra. Mas não dá para entrar nessa barra aqui, porque se ela tiver uma rejeição, nós vamos ter uma reversão e o preço do Ethereum tenderá a cair. É exatamente isso que está acontecendo. O que foi falado há 3 dias atrás aí, na última live que a gente fez, foi falado exatamente isso. Ninguém fazer absolutamente nada até o mercado caminhar um pouco. Ele caminhou então esses 2 dias, né? Na minha opinião, ele engolfou então a barra de sinal de compra. Então ele não validou, não confirmou. Eu faria justamente o oposto, né? Não apostaria em alta, eu apostaria em queda. Eu entraria apostando em baixa, com o alvo com stop loss acima e o alvo lá embaixo. Reteste aí dos $800, local e preços que eu já estou posicionado para prover liquidez e deixar uma ordem passiva de compra, né? Vou trocar meus dólares por Ethers nessa região de reteste desse fundo aqui. Eu acredito que aqui ele vai retestar e se segurar em um primeiro momento entre $800 aí, 700 e poucos dólares até os $900, né? $980, enfim.
Essa região pontilhada verde é o meu alvo. Eu acredito que eu vou conseguir recomprar os meus Ethereums mais baratos e aumentar a minha quantidade de Ethereums recomprando a $800. Beleza? Essa é a minha opinião. Não sou dono da verdade, não tenho bola de cristal, mas eu acredito em continuação de baixa.